Jeremias 18, diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar ou destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houver dito e faria. Pode tomar o seu assento glorificando a Deus. Irmãos, ao ler este texto, queria ministrar outra passagem, mas o Espírito Santo assim o quis que nós compartilhássemos com os irmãos e irmãs a respeito dessa passagem muito conhecida. Ao ler este texto, igreja, veio à minha mente algumas perguntas. Se nós queremos ser moldados por Deus, todo ser humano quer ser uma bênção na mão de Deus, quer ser um crente mais fiel, mais justo, mais cheio do Espírito Santo de Deus. Todos querem, sim ou não? Todo mundo quer, lógico, é óbvio. Todo mundo quer ser cheio da presença de Deus, ser uma bênção nessa terra. Esse é o sonho de todo ser humano que anda sobre essa terra. E isso é possível, igreja. É possível que a pessoa seja cheia do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus. Não é impossível para Deus. Mas isso só é possível quando eu deixe Deus trabalhar na minha vida. Só é possível quando Deus trabalha na minha vida. E este texto que nós vamos meditar, nós vamos ver que quando Deus ele quer mudar uma pessoa para que ela seja uma nova criatura, um novo ser, para que essa pessoa venha nascer de novo, ela tem que, ou ele tem que passar pela mão do oleiro. Nessa experiência que ele tem com Deus, Deus fala isso com ele. Deus faz com que ele desce, que ele venha descer à casa do oleiro, e lá ele tem uma experiência com Deus, de como que Deus quer trabalhar no meio do seu povo, na nação do povo de Deus. Deixa sua Bíblia aberta em Jeremias, que nós vamos meditar neste texto nessa noite. E o texto ele começa dizendo assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então, igreja, nessa noite, você que ouve a minha voz, nós estamos aqui na casa do oleiro. Nós viemos aqui ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a nos dizer. Todas as vezes que a gente sai da nossa casa e vai à casa de Deus, não é em vão, foi o Espírito Santo quem nos trouxe aqui neste lugar. Nem o culto, ele é em vão, ele é apenas mais um culto. Não. Todo culto Deus está falando. Todo culto Deus está presente, não é apenas uma reunião qualquer, igreja, não. Todo dia que você pensa assim, hoje eu vou à casa do oleiro, lá você vai ter um encontro com Deus. Deus vai falar com você. É lógico que Deus não se limita apenas ao espaço, ao tempo, não. Mas quando você faz esse sacrifício de vir à casa de Deus, o nosso esforço não é vão, o nosso trabalho não é vão no Senhor, diz a palavra de Deus. Então nós estamos na casa do oleiro e Deus está falando conosco. Já tem falado, está falando e vai continuar falando ao meio do seu coração nessa noite, para que nós possamos ser essa pessoa que tanto nós almejamos, ser uma pessoa cheia e cheia do Espírito Santo de Deus. Dando continuidade ao texto, verso 4, Jeremias 18, 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. É lógico, igreja, que mesmo que, eu sempre falo isso, mesmo que a gente se encontre numa situação deplorável, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua dor para carregar, cada um de nós tem o nosso sofrimento em particular.
Mas independente da situação que a gente se encontra, parece ser impossível ao homem resolver. Mas para Deus, tudo é possível. Por mais que a gente entre aqui na casa do oleiro nessa noite, na casa de oração, independente da situação que a gente se encontra, Deus pode fazer de nós um vaso novo. Deus pode transformar a nossa vida hoje, se a gente quiser, se a gente deixar nos trabalhar. Se nós dermos ouvidos ao que aquilo que o oleiro está falando através da boca do mensageiro. Toda vez que você vier à igreja, você tem que ter essa fé. Eu vou lá naquela casa de oração, porque eu sei que Deus vai ouvir o meu clamor. Você tem que ter essa fé. Se você não tem essa fé, você pode procurar qualquer igreja na face da terra. Ser apenas uma reunião, um encontro. Mas quando você sai da sua casa determinado a falar assim, eu vou à casa de Deus. Porque a palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Há um mistério tremendo em você prestar o seu culto a Deus. É muito bom você orar em casa, você ter o seu particular com Deus em casa. Mas quando você se reúne com os irmãos e com as irmãs na comunhão, é lindo demais, igreja. Porque isso está no projeto de Deus desde quando Deus criou o ser humano. Em ter essa comunhão, essa relação do homem com Deus. Então, aí na igreja, quando você vem com essa fé, eu vou lá ver o meu irmão, a minha irmã em Cristo Jesus. É um mistério tremendo. Quando você tem esse desejo de cultuar a Deus nessa fé, aí você começa a imaginar, nossa, como que será na eternidade então? Se aqui nessa terra o meu coração já está transbordando de alegria, de prestar o meu culto a Deus, de louvar a Deus, de ver os meus irmãos, as minhas irmãs, imagine na eternidade, querido, onde não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá sofrimento. Imagine só a bênção que vai ser. Mas deixa eu voltar ao texto. Verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Igreja, a melhor coisa é estar nas mãos de Deus. A melhor coisa é você estar nos cuidados da mão poderosa de Deus. Porque ali você está protegido, você está protegida. E quando você está nas mãos de Deus, Deus cuida de você, Deus te corrige, porque Deus te ama. Não tem coisa melhor nessa terra do que você ter essa confiança, essa fé de que você está debaixo das mãos poderosas, dos cuidados da mão de Deus. Eu estou te explicando rapidamente o texto, porque já eu vou te explicar o que nós vamos aprender com essa lição. O verso 7 diz assim, no momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer. O que Deus quer de mim e de você neste culto? Hoje é o dia de a gente se arrepender aos pés do Senhor. Porque Ele tem coisas grandiosas para fazer na minha e na sua vida. A partir do momento, o texto que nós lemos, Deus deixou bem claro. Quando Deus ele quer destruir uma nação, se essa nação se arrepender, Deus ele também não vai fazer mal contra essa nação. O texto que nós acabamos de ver. O que isso nos traz à memória, para a nossa reflexão? Deus ele tem tantas coisas para fazer nas nossas vidas, igreja, mas tantas coisas que você não tem ideia. O plano que Deus tem na nossa vida em particular. Mas às vezes a gente deixa essas promessas de lado. E a gente não se arrepende. E aí o bem que Deus queria fazer, Ele não faz. É o texto que nós acabamos de ler. E com isso, eu finalizo essa primeira parte, concluindo que ninguém às vezes quer ser moldado por Deus. Quer ser quebrado por Deus, quebrantado por Deus. Ninguém quer passar pelas mãos do oleiro e ser feito de novo. Ninguém quer, nós não queremos. O nosso lado humano, ele luta contra as coisas de Deus. Ele luta contra a vontade de Deus. Deus quer as bênçãos, mas nós não escolhemos as bênçãos.
Por isso que essa noite é a noite da gente refletir, se arrepender, porque Ele tem coisas grandiosas para mim e para a sua vida. Você sabe por que às vezes nós não queremos ser moldados por Deus? E aqui eu vou compartilhar com os irmãos e com as irmãs a aplicação prática dessa mensagem. Por que às vezes nós não queremos ser entregues na mão do oleiro para ele fazer um vaso novo? A primeira coisa, igreja, ser moldado por Deus, você sabe o que nós não queremos? Porque dói. Ser moldado por Deus dói. Pode doer no seu corpo, ou você pode sofrer perseguição por causa do Evangelho. Isso é doloroso. Isso tira nós da zona de conforto. Tira nós da nossa rede. Isso aconteceu com a vida de Paulo. Acompanhe comigo em Atos 9:1. Nós vamos ver que o perseguidor agora ele é perseguido. Isso aconteceu com a vida de Saulo, que depois é convertido em Paulo. Atos 9:1. Olha só o que diz o texto, falando a respeito do apóstolo Paulo. Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti recalcitrar como os aguilhões. E eu lhe vou. Agora o verso 16. Aqui é Jesus falando a respeito de Paulo. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho. Aqui agora é o verso 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para matar Paulo. Então veja, igreja, que ser moldado por Deus dói e dói muito. Nós vemos aqui a história de Paulo, que Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo. Porque por um judeu, o cristianismo é como se fosse uma seita. Então Paulo, que era um fanático, porque um fanático ele cumpre a lei acima da vida. Isso é o fanatismo. Quando a pessoa cumpre uma lei independente da situação, ele tem que cumprir a lei. Mesmo que custe a vida de alguém. É aquela pessoa que cumpre a lei com ódio. Isso é um fanático. O Senhor não fez para a pessoa que é fanático no futebol, para a pessoa que é fanático na religião, para a pessoa que é fanático por política. Ele não está nem aí pela vida alheia. O que importa é ele impor a palavra dele. Isso aconteceu com Paulo. Ele era fanático. Aí o que aconteceu? Ele perseguia a igreja de Deus. E ele pede cartas para matar os cristãos, para levar preso os cristãos. Mas ele está indo para Damasco. E no meio do caminho ele tem um encontro com Cristo. E o texto diz que os irmãos escutaram que aquele que perseguia a igreja agora é perseguido. E tanto é que no início da sua conversão, os judeus já tramavam a morte de Paulo. Imagine você estar fazendo a vontade de Deus, as pessoas tramando contra a sua vida. Isso dói ou não dói, igreja? Lógico que dói. Então, veja que ser moldado por Deus dói, e dói muito. Dói até na pele, se for preciso. Uma outra coisa que nos custa caro, igreja, que nos machuca muito, é a renúncia. A renúncia, ela dói lá na alma, lá no fundo da sua alma, renunciar. Eu quero ler rapidamente Lucas 18:18. Vai falar a respeito do jovem rico, que ao ser confrontado por Jesus, ele sai triste. Lucas 18:18. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás o tesouro no céu. Vem, segue-me. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
Então veja aqui neste ponto, com este exemplo, igreja, que aquele jovem ele foi ter um encontro com Cristo e não quis abrir mão da sua riqueza. Ele ficou triste. Quando Jesus que sonda com o coração do homem e da mulher, Jesus fala para aquele jovem assim: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e reparte as pobres, vem e me segue. Para concluir essa explicação, para você não ficar com dúvida, não é, o problema aqui não é a riqueza, igreja, que ele tinha, mas o apego, a confiança nas riquezas. E Paulo vai escrever a Timóteo, aconselhando a Timóteo, isso está registrado em 1 Timóteo 6,10. Olha só o que ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O que eu quero que você entenda com isso? Por que renunciar dói? Talvez você não tenha apego ao dinheiro, você tenha apego a outras coisas. E te renunciar isso custa muito caro para você, muito caro para nós. E se a gente se apegar a isso, a este mundo, eu poderia citar vários exemplos. Quando a pessoa está apegada às coisas deste mundo, ao materialismo, à soberba da vida, isso sufoca a palavra de Deus no coração da pessoa. Ela não consegue ter forças para renunciar àquilo que impede ela de ter essa comunhão com Deus, de ser essa nova criatura nas mãos de Deus. Acompanhe comigo em Marcos 4, 18, aqui é a parábola do semeador. E outros são os que receberam a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições das outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífero. Então aqui a gente entende por que às vezes, igreja, as pessoas não conseguem ter forças para renunciar àquilo que precisam renunciar para ser um discípulo de Jesus. Porque a pessoa vai ficando tão apegada, mas tão apegada às coisas deste mundo. Isso é em qualquer área da nossa vida, igreja. Tem pessoas que não têm apego ao dinheiro, mas ela tem um apego sentimental tão profundo, ela se torna um escravo dela mesma. A pessoa não consegue se apegar das suas vontades. E o interessante é que ela sabe disso, mas ela não quer abrir mão. Ela não quer abrir mão, ele não quer abrir mão. E a pessoa fica apegada. E Jesus fala: renuncia, meu filho, isso, renuncia aquilo, minha filha. E a pessoa não tem vontade de largar, de abrir mão daquilo. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então veja, igreja, que renunciar dói. E como dói? Que você tem que abrir mão de algo. Uma outra coisa que nos dói muito é abrir mão do nosso eu. Por que eu estou te dizendo isso? Porque ser contrariado, nós não gostamos de ser contrariados. Nós, se possível fosse, nós queríamos ouvir só aquilo que a gente quer. Só aquilo que a gente quer. Se é um sim ou se é um não. Nós queremos viver sem ser repreendidos. Todo ser humano tem dentro de si. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando alguém chama a nossa atenção, a gente não gosta. Sim ou não? Ninguém gosta de ser chamado. Ninguém gosta de ser repreendido. Abra comigo a sua Bíblia em João 12. Então veja que abrir mão do nosso eu dói, e dói muito. Mas olha só o que Jesus vai falar. João 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, repare, já encerra essa parte, que para a gente abrir mão do nosso eu, ser contrariado, igreja, nos custa muito caro. Quando nós estamos errados e alguém chama a nossa atenção, nós não queremos engolir. É engraçado. Seja na firma, onde quer que você esteja, na escola, você está errado. A gente fica, mas nós não gostamos. Isso funciona também no reino de Deus. Quando Deus fala, meu filho, minha filha, é assim que você deve fazer, a gente quer contrariar a vontade de Deus. E agora, quando a gente para e entra e fala, não, Deus, o Senhor está falando, eu vou ser humilde. Mesmo que eu não queira, mas eu vou ser humilde. E vou reconhecer que o Senhor quer na minha vida. E aqui eu caminho para outra parte, que negar a nossa vontade, negar a si mesmo e tomar a nossa cruz dia após dia,
Ser discípulo de Jesus, igreja, é isso. É você tomar a sua cruz a cada dia e seguir a Cristo. Isso nos dói muito. Não é fácil você ser cristão. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 9, 23. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então veja que ser discípulo de Jesus nos custa muito caro, igreja. Não é algo fácil de se fazer. A cada dia você tem que pegar sua cruz, pôr nas costas e caminhar neste caminho espinhoso, que é ser um cristão nessa terra. E vai te doer muito enquanto você estiver nessa terra. Mas esse sofrimento vai valer a pena, igreja. Porque o dia que a gente partir dessa terra, quando você for arrebatado, ou se Jesus voltar, ou se a gente partir deste mundo, vai valer a pena. Porque o cristão, ele vive a esperança da vida eterna. Todo cristão tem essa esperança. Ele sabe que aqui o mundo é passageiro. A Bíblia diz que nós não somos aqui deste mundo. Nosso lar não é na terra, é nos céus, na eternidade com Deus. Todo cristão tem essa esperança. Mas para isso, nós temos que tomar a nossa cruz, negar a nossa vontade e seguir. Mas infelizmente hoje, muitas pessoas, eu vejo isso no meio da minha caminhada com Deus, muitas pessoas que dizem ser cristãos, milhares, igreja. Eu encontro vários desses tipos de pessoas no trabalho, no treino, na escola, onde eu estou. Eu vejo essas pessoas, eu oro por elas, porque elas se dizem cristãs, cristãos, mas não querem negar a sua vontade, não querem abrir mão do seu erro. Aí eu falei, nossa, seria tão bom ser assim, é fácil desse jeito, mas não é, igreja. As pessoas não abrem mão dos seus conceitos, do seu estilo de vida. Querem estar dentro da igreja, mas vivem uma vida vazia com Deus. Infelizmente, os dias de hoje estão assim. Eu estava conversando com um rapaz, olha para você ver, para você entender o que a palavra de Deus está nos dizendo. Ele perguntou, Leandro, eu faço isso porque todo mundo faz. Eu faço aquilo porque todo mundo faz. Aí eu fui dando corda para ele. Aí eu falei, não, entendi. O que você me falou aí? Mas eu perguntei para ele, qual é a diferença de você para a pessoa do mundo? Porque eu estou vendo que você faz a mesma coisa que as pessoas do mundo fazem. Aí, que isso, Leandro? Aí ele falou, está me tirando? Eu falei, não, eu estou conversando com você, eu quero entender. Eu falei, não, é sério, qual é a diferença de viver desse jeito e viver no mundo? Pelo que eu estou analisando, nenhuma diferença. Ele parou, deu aquele silêncio. Aí eu orei para ele em pensamento. Mas você está entendendo? Veja que, se for para viver ser um cristão no conforto, fazer tudo que a carne quer, nossa, seria muito simples, muito fácil ser cristão. Mas não é o que a Bíblia diz. Não é o que Jesus nos ensinou. Sabe por que eu estou te falando isso? Às vezes nós podemos estar nessa situação, mas ainda Jesus tem uma obra nas nossas vidas. Por isso que Ele nos trouxe aqui nesta noite, porque Ele tem uma obra na vida de cada homem, de cada mulher, que está vivo sobre a face da terra. Porque enquanto há vida, há esperança, diz a palavra de Deus. E ao ouvir essa palavra, qual é o nosso sentimento? Nós temos que ser humildes diante de Deus. Mas ser humildes diante de Deus, se humilhar diante de Deus, nos dói muito. Porque você pode chegar aos pés de Jesus, se humilhar aos pés de Jesus. Mas se não houver aquela humildade profunda lá no fundo do coração, você não vai conseguir enganar a Jesus. Não tem como. Eu sempre falo que o ser humano pode enganar o outro ser humano, mas a Deus ninguém engana. Porque Deus sabe o que está no pensamento, no coração do homem. Quantas pessoas tiveram um encontro com Jesus e queriam tapear Jesus, falavam com segundas intenções para testar a Jesus, e Jesus, conhecendo o pensamento deles, nós sabemos muito bem disso, sim ou não? Sim. Mas ser humilde diante de Deus, igreja, servir ao próximo, nos faz entender o papel de servir. Como dói, igreja, servir. Nós queremos ser servidos. Todo mundo quer ser servido. Mas servir ao próximo, ninguém quer, porque dói. A gente tem que
se humilhar e falar. Quer ver um exemplo claro de servidão? Imagine você ser o construtor de todo o universo. Você sabe de quem eu estou falando, né? Criou o céu, a terra, o cosmos, todo o universo. Aí ele se esvazia de si mesmo, se torna um homem e lava os pés dos seus discípulos. Que exemplo de servidão, igreja. Imagine se o presidente da República entrasse aqui e lavasse os seus pés. É um ato de humilhação. Para você entender o que eu estou pregando para a sua vida nessa noite. Mas servir é muito difícil para mim e para você. Nós queremos ser servidos. E como dói ter essa humildade. Acompanhe comigo em Mateus 23, 11. Olha só o que Jesus diz. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Já estamos quase encerrando. Então veja, igreja, que se humilhar diante de Deus, diante do próximo, não é você se humilhar de ser bom, não é isso. É aquele sentimento dentro do coração. Nos custa muito caro, dói muito. Buscar o reino de Deus e a sua justiça dói muito. Sabe por que dói? Porque é mais fácil viver no conforto, de qualquer jeito. Como diz o mundo lá fora. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Mas não é o que Deus tem para mim e para você. Caminhar com Deus dói e dói muito, igreja. Quando eu estou falando de dor, é você ser moldado pelo oleiro. Ser moldado para ser um vaso novo. E como dói? Por quê? Porque isso vai nos trazer perseguição, inveja, o inimigo vai investir contra a sua vida para te fazer parar de qualquer jeito. Quem quer ser perseguido? Ninguém quer ser perseguido. Ninguém quer ser alvo do inimigo. Porque isso causa dor, causa tristeza, causa desânimo. Às vezes a gente pensa assim no nosso lado humano. Nossa Senhor, mas eu estou fazendo a sua vontade. E só vem levante contra a minha vida. O que está acontecendo, Senhor? Primeira carta de João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque o maior é o que está em vós do que o que está em mim. Por que eu estou lendo este versículo para você? Porque caminhar com Deus dói e dói muito. Mas você tem que ter em mente, você tem que ter a fé de que maior é o que está dentro de você do que aquele que está no mundo te perseguindo. Maior é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Ele é maior do que aquele que está no mundo querendo te oprimir, querendo te devorar vivo, querendo levar a sua alma para o inferno. Ele é maior porque ele é o próprio Deus. Você tem que ter essa fé no seu coração. Aconteça o que acontecer, igreja. Continue firme. Não pare, não desanime. Seja forte e corajoso. Como Deus disse a Josué. Seja forte e corajoso. Mas tudo isso, igreja, é necessário para sermos moldados segundo a vontade de Deus. Então, o que acontece? Se na adversidade você for fiel, se na luta, na prova, no momento ruim que você estiver passando, você for fiel a Deus, não murmurar, não desanimar, mas continuar firme, quando vier outras adversidades, você vai ter força para vencer. E assim a pessoa vai se tornando um vaso escolhido, honrado por Deus. Agora, se a pessoa é um vaso fraco, e Deus quer moldar, e ela não quer ser moldada, quando vier outra luta, a pessoa vai cair de novo, vai desanimar de novo, vai voltar, vai olhar para trás. Agora, quando você entende que Deus está te moldando, você vai se tornando um crente forte, fiel nas mãos de Deus. Então, se nós queremos ser crentes que crescem espiritualmente, nós temos que passar pelas mãos de Deus. E como dói passar pela mão de Deus? Eu citei aqui alguns exemplos nessa noite. Fique de pé, quero estar orando em favor da tua vida. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Pai, como é difícil passar pela mão do oleiro, onde o Senhor tem que fazer um vaso novo. Isso dói no coração, dói na alma, dói no corpo. Deus, mas é necessário, Pai. Porque às vezes a gente pensa só no sofrimento momentâneo, de quanto que vai doer. Mas se a gente tivesse ideia, Pai,
de quão grandiosa é a obra do Senhor tem nas nossas vidas, quando nós sermos transformados, sermos vasos novos, cheios de azeite, cheios do Espírito Santo de Deus. A gente não tem ideia da imensidão do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Pai, se a gente olhasse, oh Pai, para aquilo que o Senhor tem de promessa para cada um de nós não ligaríamos, oh Pai, para o suprimento momentâneo, de passar pelas mãos do oleiro. Pai, neste instante, eu te peço em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra foi ministrada, e eu creio que ela está produzindo resultado no coração de cada um que se encontra aqui nessa noite. Pai amado, que nesta noite, Pai amado, os planos de Deus, os sonhos de Deus, os projetos de Deus para as nossas vidas, venham sair do papel, ó Pai, porque muitos de nós às vezes abandonamos, não queremos passar pelas mãos de Deus, mas nessa noite nós vamos passar, ó Pai, pelas mãos de Deus e seremos novas criaturas. Nós seremos, ó Pai, aquele vaso de honra que o inimigo tem medo de olhar para este vaso. Pai amado, em nome do Senhor Jesus eu te peço, é necessário que a gente venha diminuir e que o Senhor cresça. É necessário que os teus planos, ó Pai, venham se cumprir nas nossas vidas. Seja o plano de salvação, o plano ministerial. Eu não sei qual é o plano que o Senhor tem na vida deste homem e desta mulher, mas eu sei, ó Pai, que nós temos que passar pelas mãos do oleiro, para nós nascermos de novo, sermos nova criatura, Pai. Neste instante eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, Pai, que é aquele que convence, o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Pai, neste instante, que o teu Espírito Santo enxugue as lágrimas, que neste instante o teu Espírito Santo capacite, que neste instante o teu Espírito Santo venha sobre nós, batizando, Pai, cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelo teu povo, liberando a bênção. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço neste instante, que nós venhamos sair daqui transformados pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que nós venhamos enxergar as obras que o Senhor tem através da mão do Teu servo e da Tua serva. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pelo Teu povo, que as nossas mãos não sejam as nossas mãos, sejam as mãos do Espírito Santo, que ao falar não sejamos nós, mas sim o Teu Espírito Santo, que ao abraçar alguém não seja um abraço qualquer, mas o Teu Espírito Santo estará abraçando a vida das pessoas. Pai, que a nossa oração não seja nós a falar, mas será o Teu Espírito Santo intercedendo por nós, por gemidos inexprimíveis. Pai, nesse instante eu te peço que não sejamos nós, mas o Teu Espírito Santo em nós, fazendo as obras de Deus. Pai, cumprindo aquilo que o Senhor tem prometido, livrar as pessoas do caminho das trevas e trazendo para o caminho da luz. Neste instante eu clamo ao Senhor, Pai, porque o Senhor está neste lugar. Pai, eu te peço em nome de Jesus que nós vamos sair daqui regozijando, transbordando, cheio do Teu Espírito Santo. Eu oro pelo Teu povo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. E que é assim, diga amém, graças a Deus.